Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar com o hino 116, irmãos. 116. Desde já também convido a todos para compartilhar a live, dar seu joinha, seu like e ajudar com que a palavra de Deus chegue nos corações necessitados também. Ninguém virá ao Pai se não for por mim, disse Jesus em seu sábio sermão. Outros caminhos têm o mesmo fim, mas só o de Cristo nos dá redenção. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora no 263 e no 263. 263.
Glória a Deus. O hino 205, 205. Bendito é o nome do Senhor. Está sofrendo, fica firme. Na mansão do teu Senhor não há pranto e nem a dor. Todos lá desfrutarão do bem superno. Do bem superno. Lá também desejo estar, como santos entoar ao poder hinos de louvor eterno. Lá no céu. Como salvos novos hinos ao poder, todo pranto findará, toda luta acabará. As riquezas das quais Deus me fez, meu prazer será infinito. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar o Cordeiro grandiosa, gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo vou reinar, explorando a herança lá no céu. Cantarei como salvos, novos hinos ao Cordeiro, todo pranto findará, o meu ser desfrutará as grandezas, as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus neste santo culto. Apresentaremos os pedidos de oração. Toda a irmandade que nos acompanha na live, no YouTube, no Instagram, no Facebook, todos os meios de comunicação. Alguém que está conectado diante de Deus junto a nós. Apresentaremos em nome de todos os irmãos da live, nossa irmã Aparecida Silva, nossa irmã Patrícia Cruz, que está sempre também cultuando junto a nós. Apresentamos também a nossa irmã Cristine de Guarujá, com seu filho Estevão de Juquitiba e sua família, que roga as nossas orações, tantos outros que não sabemos, não lembramos o nome. Apresentamos os irmãos todos que trabalham em hospitais, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que lidam de frente com a morte todos os dias e lutam pela vida e por salvar vidas também. Oraremos pela nação brasileira e por todos os povos nos 4 cantos da terra e, acima de tudo, que Deus nos mande a sua palavra. Debaixo do sangue de Jesus na oração, busquemos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santificado seja o nome do eterno Deus. Glória ao teu nome. Nosso eterno Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, teu Filho, de joelhos se encontramos na tua presença, mais uma vez te agradecendo por este dia, pela saúde que nos deste, pela condição de estarmos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque tiramos alguns momentos para te louvar, para engrandecer o teu nome,
para cultuar, Senhor, um culto santo de adoração à tua santidade. Pedimos a ti, receba o nosso louvor no reino da tua glória e derrame sobre nós a resposta da tua palavra. Manda-nos a tua palavra pelo amor do teu nome, Senhor. Precisamos dela para sobreviver esses dias tão difíceis que estamos enfrentando. Te apresentamos todos os irmãos que nos acompanham, Senhor, nos 4 cantos da terra, Senhor, pelas lives, pelos meios de comunicação. Isso tem sido uma bênção na vida dos teus filhos nesses dias de tanta tribulação. Tens mandado tuas palavras, Senhor, tem nos confortado, nos ensinado e acalentado nossas almas também. Te apresentamos nossa irmã Aparecida Silva e nossa irmã Patrícia Cruz, Senhor eterno, em nome de todos os irmãos que nos acompanham. Há também a nossa irmã Cristina, Senhor eterno, ali de Guarujá, com seu filho Estevão de Juquitiba, que pede as nossas orações. Te apresentamos toda a nação brasileira, nos 4 cantos desse país e nos 4 cantos desta terra. Todos aqueles que estão clamando por misericórdia, Senhor, visite seus corações nos hospitais, Senhor eterno, internados em casa. Senhor, abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, Senhor eterno. Bendito Deus, todos aqueles que trabalham na linha de frente, Senhor eterno, aqueles que estão trabalhando para enterrar os corpos, reconhecer os Senhor, tenha piedade. Não aguentamos mais falar disso, Senhor eterno. É muita dor, é muita tristeza, mas te pedimos, no tempo da tua vontade, Senhor, prepara, Senhor eterno, a cura para esta terra, pelo amor do teu nome, principalmente para o Brasil, para a Índia, Senhor eterno, que está sendo devastada por essa doença, Senhor eterno. Inclusive até chegou, Senhor eterno, uma cepa dela aqui no Brasil, Senhor eterno, uma variante, Senhor, mas guarda nós de toda variante que aparecer de qualquer lugar desse planeta. Permita, Deus, que possamos muito em breve estar todos imunes e o teu nome será louvado. Te apresentamos os governos, Senhor eterno, que eles possam governar para nós, Senhor eterno, não para eles mesmos. Senhor eterno, permita, Senhor eterno, que nós possamos brigar pela vida eterna e pela salvação das nossas almas, e não por política, Senhor, por políticos, Senhor eterno, nem por esquerda, nem por direita, nem por nada. Que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, Senhor eterno. Sem ti nada poderemos fazer, Deus vivo. Te pedimos essas bênçãos, dá-nos a guia no santo culto e nos abençoe. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Continuamos o santo culto, amados, apresentando aos irmãos os cultos presenciais dessa casa de oração. Temos cultos aqui todos os domingos 10 da manhã e às 18h30. Terças-feiras, 14 horas, quartas, 20 e sábado, às 10 da manhã, culto das irmãs. Convido as irmãs para participar dos cultos, irmãos. Tanto vir aqui no Alphaville, como também participar online. Tem cultos online de segunda a sexta-feira, 14 e 20 horas, todos os dias da semana. Sábado, 3 cultos, 10, 14 e 20 horas. Domingo, 3 cultos, 10, 14, 18 e 30. Só não congrega quem não quer. Só não ouve a palavra quem não quer, porque Deus está distribuindo o pão da vida para o seu povo. Toda segunda-feira, às 19 horas, oração nesta casa de Deus. Quem Deus preparado estará aqui também, será muito bom para a tua alma. Domingo, às 8 horas da manhã, aula de música. Peçamos a Deus que possa preparar também crianças para estudar a música e ser abençoados também. Santa Ceia nessa casa de oração, próximo domingo, dia 13/6, às 10 da manhã e às 18h30. E na terça-feira, dia 15/6, às 14 horas. Possamos também, irmãos, não se esquecer da mesa do amor, nesta casa de oração. Tragam alimentos não perecíveis para esta igreja, que Deus possa também suprir a necessidade do seu povo. Também tem o fundo bíblico da igreja, a lojinha da igreja, que tem os produtos que os irmãos também tenham necessidade. Acessem loja.ccacristã.org.br. Também tem a rádio, que há feitos programações da igreja todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, na 101.3. Conectem-se também e sirvam a Deus. Também tem as ofertas, irmãos. Nosso irmãozinho Oliver vai colocar o banner para os irmãos também que sentirem de ofertar. Tem a chave do Pix, tem os números da conta da igreja e os números dos telefones também. Sirvam a Deus nessa parte. Há muita necessidade. A construção de Sorocaba está quase terminando. Reforma do bairro do Limão. Também algumas igrejas no interior de São Paulo
Precisamos dos irmãos estar sempre nos ajudando, como já tem ajudado, irmãos. Acabando essa pandemia, e muito em breve nós estaremos juntos nessas igrejas, enchendo as igrejas, dando bastante glória. Tem muita igreja que paga aluguel e nós precisamos também da colaboração, como tem sido sempre dos irmãos. Também continuo convidando os irmãos para estar conosco ali em São Lourenço da Serra, na zona sul de São Paulo, onde Deus tem aberto uma porta de culto na minha chacrinha ali. E Deus tem muito nos abençoado, irmãos. Tem um povozinho fiel que está todos os sábados ali junto a nós, às 20 horas de todos os sábados. Convido os irmãos, músicos, musicistas, organistas, que têm um desejo de tocar seus instrumentos. Nós temos um músico lá valente, irmão. Pensa num músico valente. O nosso irmão Isaac tem nos abençoado bastante, mas eu tenho certeza que quanto mais músico Deus preparar também, maior será a festa no nosso meio também. Tá bom? Então sirvam a Deus irmãos aí de Juquitiba, de Itapecerica, de Embu das Artes, Taboão da Serra, Cotia, Cajamar, toda essa região aí, pode nos visitar, é facinho chegar em São Lourenço. E é pertinho também, é logo ali. Tá bom? Sirvam a Deus conosco também, nós vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Cantaremos o hino agora, o Senhor nos mandará a sua palavra. O hino é me perdi aqui. 368. Glorificado seja o nome do Senhor. Abençoa-se. Unge meus lábios para anunciar a graça, a obra, o amor. O Evangelho da graça. De graça me deste, ó bem, a paz, a vida, o amor. A todo homem direi também, tu me darás, ó Senhor. Vem, Senhor, abençoar meu coração, o coração desta igreja. Unge nossos lábios para anunciarmos o Evangelho desta graça gloriosa. Bendito é o Senhor. Evangelho da graça. Revela os teus mistérios, Senhor. Senhor, a todos nós cremos no teu poder. Faça-nos saber, Senhor. Conceda-nos o teu saber. Conceda-nos o teu saber. Vem, Rei eterno. Vem, Rei da glória. Abençoa
ilumina, reveste, dê-nos força, abre nossos lábios para anunciar o Evangelho da salvação, da vida eterna. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nessa comunhão aguardaremos que Deus nos revele o seu saber e a sua vontade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Senhor. Livro de livro de 1 Reis 19. Primeiro Reis 19. Glória a Jesus. Reis capítulo 19. Diz o título da palavra: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua cabeça como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Elias, profeta de Deus, homem que Deus escolheu para abençoar, dando a ele palavras de força, de profecia, dando a ele palavras de virtude,
de poder, homem que Deus escolheu para enfrentar reinos, falar do seu poder. Deus deu a ele autoridade, num capítulo anterior, a enfrentar 450 profetas, dos quais zombou deles, depois os matou. Imaginem, nenhum deles escapou. Elias matou 450 profetas de Baal. Profetaiada tudo da rainha Jezabel, foi morto à espada. A mulher ficou doida de raiva. Enlouqueceu. Enfureceu. E o maridinho dela foi lá falar, o rei Acabe, um rei mimado, covarde, chorão. Acabe nada mais era do que isso. Acabe tinha sobre si o reinado, mas quem reinava era a mulher. Uma mulher perversa, maldosa, perseguia os homens de Deus, o povo de Deus. E essa mulher, quando ficou sabendo que Elias havia feito, se irou e mandou um mensageiro até ele dizer que, em outras palavras, que ele não passaria no próximo dia. E Elias, sendo um homem de Deus, um homem usado por Deus com tamanho poder, foi tomado pelo medo. Vejamos bem. Um pouco antes, Elias enfrentou 450 homens, profetas de Baal. E ficou com medo de uma rainha. E Elias entrou num desânimo muito grande, a ponto de pedir a morte. Homem que viu milagres, viu obras, mandava fogo descer e descia, mandava chuva descer e descia, mandava isso, fazia aquilo. Diante da primeira ameaça, ele se prostrou. Tentemos imaginar, irmãos, o que fez Elias temer tanto Jezabel. Se tinha sobre ele a unção do Espírito de Deus. Imaginemos que se ele clamasse para Deus, o Senhor derramaria fogo dos céus e mataria aquela mulher na hora, aquela rainha. Assim como o fez lá mais adiante, uma profecia que ele lançou sobre a vida dela, passou o tempo, mas a mulher não escapou. Mas naquela situação, ele se acovardou. E ele fugiu. Fugiu para Berseba. Deitou-se debaixo de um zimbro e dormiu, pedindo a Deus a morte. Sabe o que Deus me traz por esta palavra? A igreja está amedrontada. A igreja está assustada. A igreja está ouvindo o barulho
das ondas e está estremecendo. A igreja vê que está morrendo um aqui, está morrendo outro ali. Está pedindo também recuo, arrego. A igreja está ouvindo muita notícia má, muita notícia ruim. Você, igreja, você está deixando entrar coisas, afrontas do teu inimigo, está te descendo goela abaixo, você não está conseguindo digerir entre o Deus que você serve e a notícia que você recebe. Entre a palavra de Deus na tua vida e entre a crítica que chega nos teus ouvidos. Entre as promessas de Deus e as ameaças do inferno. Você não está conseguindo pôr na balança o poder que Deus já colocou sobre a tua vida, a unção de Deus que já caiu sobre a tua cabeça, e a profecia maligna do diabo que vai destruir a tua casa, que vai destruir a tua alma, que vai destruir tudo, que vai te matar com Covid, que vai te matar com câncer, que vai te matar... Salai Kalamaia. Por essa palavra Deus te dá um chacoalhão, a minha igreja. Desperta-te, tu que dormes. A palavra de Deus Ele colocou acima do seu próprio nome. E Deus, para velar da sua palavra, irmãos, Ele faz o paralítico andar, Ele faz o surdo ouvir, Ele faz o cego enxergar. Deus, para zelar o cumprimento da sua palavra, Ele faz o morto voltar à vida. Ele escancara as portas travadas às 7 chaves. Ele fecha as portas abertas que não foram feitas, aberturas vindas de Deus. O Senhor, para fazer velar a sua palavra e honrar o seu nome, que está acima, a sua palavra está acima das nuvens dos céus, está acima do universo, está acima do nome do Espírito Santo, está acima do nome de Jesus, do próprio Jeová, do próprio Javé. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. A sua palavra, irmãos, está acima da sua própria existência. Então, para Ele zelar da sua palavra, para Ele fazê-la cumprir, Ele faz o que precisar ser feito. Bendito é o nome do Senhor. Então o Senhor te pergunta: quem te prometeu? Aleluia, quem falou contigo? Foi o homem ou foi a mulher? Glória ao nome de Jesus. Quem está te ameaçando? Foi a palavra da vida que te ameaçou? Aleluia, foi a profecia vinda dos céus que te determinou a tua morte? Foi a profecia vinda dos céus que determinou a perda na tua vida? Foi a profecia vinda dos céus que determinou a ruína na tua casa? Aleluia, o nome de Jesus. Aleluia. Se foi, amada, é tempo de você dobrar o joelho na presença de Deus e fazer como o rei Ezequias clamou. Aleluia. Havia vindo uma ordem dos céus que ele morreria em alguns dias. Glória ao nome do Senhor. O que Ezequias fez? Antes do homem de Deus sair, ele virou o rosto para a parede e clamou por misericórdia. Aleluia. Ainda antes que o homem de Deus partisse, Deus mandou uma ordem: diga, vai e volta a Ezequias, que por causa da oração dele eu acrescento mais alguns aninhos para ele. Dá um glória a Deus nesta noite, nesta palavra, irmão. Aleluia. Porque se Deus está te mandando esta palavra, é porque Ele quer mudar algum decreto na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E se a tua humilhação for aceita, Deus vai transformar a maldição em benção, a prova em vitória, aleluia, a doença em saúde, a paralisia em movimento, aleluia, a sequidão em chuva. Dá um glória ao nome do teu Deus. Mas ora, começa a orar agora, se humilha diante de Deus, se vista de sacos e se sente nas cinzas espirituais e diga: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero perder
perder esta guerra, eu não quero perder esta luta, eu não quero minha família destruída, eu não quero meu lar derrubado. Então, se você continuar orando, bendito o nome do Senhor, Deus vai virar a história na tua vida, porque se Elias teve o direito de ter medo, aleluia, teve o direito de pedir a morte, o Senhor te diz: eu respeito a tua situação emocional, eu respeito a tua situação espiritual, eu respeito você como homem, respeito você como mulher, mas não aceito que você fique prostrado diante de tantas ameaças. Hoje eu te fecho os ouvidos para as palavras que não foram proferidas pela minha graça. Existem profetas de Baal entrando na tua vida e profetizando muita coisa. Irmãos, existem profetas de Baal que entram em nome de Deus na nossa casa e dizem que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois não cumpre nada e nós ficamos chorando e o adversário rindo da nossa cara. E outras vezes de outros tipos de profetas, porque são 450 naquela época, imagine quantos hoje estão na nossa vida. Alguns entram, irmãos, eu não pensei em pregar esta palavra desta forma, mas tem alguém aqui se prostrando diante de algum profeta de Baal, dizendo para você que Deus ia te abençoar, quando Deus não queria ainda te abençoar. Disse para você que se você colocasse um copo de água, irmão, eu vou pregar a palavra de Deus, eu não estou nem aí com o diabo, glória ao nome do Senhor. Se você colocasse um copo de água e orasse, a sua enfermidade ia embora, você tomou na fé e a tua enfermidade continuou. Aleluia, o Senhor te diz: irmã, fique em paz, beba desta água aqui, ó, desta água que está sendo jorrada agora, em nome de Jesus Cristo. Toma gole a gole dela, deixa ela descer nas tuas, aleluia, na tua garganta espiritual, e ela vai molhar a tua garganta, vai molhar o teu corpo, e ela sim vai curar a tua alma, ela sim vai curar as tuas chagas espirituais. Aleluia, tem profeta de Baal entrando pelos rádios na tua casa, tem profeta de Baal te prometendo coisas que eu não te prometi, tem profeta de Baal levantando o teu ego, elogiando as tuas, aleluia, teus erros, tem profeta de Baal amaciando teus erros, e eu não quero amaciar os teus erros. Em nome de Jesus Cristo, hoje eu fecho a porta de Baal na tua vida, e eu te digo: ouve a minha palavra, está acima do meu próprio nome. Tem profeta de Baal entrando com notícias de morte na tua casa, e você fica desesperada, deitada num zimbro, debaixo de um zimbro, de Senhor, aleluia, não sou melhor do que esse, não sou melhor do que aquele, porque ele morreu e eu estou viva, porque ela morreu e eu estou viva. Oh, minha irmã, a tua hora ainda não chegou, o teu dia ainda não chegou, e ainda tem muita lenha para você queimar. Levanta desse zimbro, assim como fiz com Elias, te faço agora. Levanta, Elias, come desse pão. Tinha um pãozinho fresquinho, feito na brasa, irmão, na hora. Aleluia, o anjo era cozinheiro ainda. O anjo era, aleluia, era padeiro, fez um pãozinho gostoso para Elias, colocou uma aguinha ali do lado fresquinha para ele, aguinha vinda da glória, e disse: ô meu filho, levanta, aleluia, anda, vai, come aí, come desse pão, aleluia, e bebe desta água, porque muito comprido é o teu caminho. Não, o bonitão voltou a dormir. Um profeta de Deus, profetiza de Deus, ô profeta de Deus, acorda, Deus te dá um chacoalhão por esta palavra, e te diz: levanta, come desse pão, bebe desta água, que muito comprido é o teu caminho. Quem te prometeu morte, está decretado a tua vida. Quem prometeu derrota, está rasgada a sentença de derrota, e está decretada a sentença de vitória. Mas você precisa estar comigo. Você não pode ter medo de Jezabel, você não pode ter medo de Acabe, aleluia, eles são apenas carnais, aleluia, que dizem o que não sabem, aleluia, mandados por um espírito contrário. Mas hoje para de ouvir o que não tem que ouvir. Ouve culto, ouve live, ouve pregação de verdade, ouve pregação que te cure a doença da tua alma, não que amassagie o teu ego. Ouça a pregação que te ensina a ser uma mulher de verdade, não que te ensine a buscar riquezas da terra. Ouve pregação que te prepara para a vida eterna, e não pregação que te prepara para conseguir um carro melhor, uma casa melhor, um novo homem, uma nova mulher. Ouve pregação que te repreende quando estiver olhando para o marido e para a mulher de outra pessoa, e não pregação que te aceite na prostituição, te aceite no adultério. Ouve pregação que te dá um chacoalhão e diz: minha filha, você está errada, para!
Dá um passo atrás. Coma comida que sustente a tua alma, não que amassagie teu ego. Você tá igual o rei Acabe, como é que é? Perdão, irmão, por essa palavra, perdoe, mimizento, crente mimizento. Temos que parar de ser crente criança, irmãos. Nós estamos vivendo uma vida real. Nós não estamos vivendo em contos de fada. A vida é dura. Um casamento é difícil de manter. Um marido bom é difícil de conseguir. Uma mulher valorosa é difícil de conseguir. Um emprego bom é difícil conseguir, daí você fica aí ouvindo coisas que não provém de Deus, achando que Deus vai estar num casamento que, meu Deus, tem piedade. Senhor, recolhe logo essa palavra. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Você pensa que Deus vai abençoar se você colocar a mão naquilo que não é teu, irmão. Fica-te em paz, o que é teu, Deus vai preparar no teu caminho na hora certa. Dá glória a Deus, procura servir a Deus de corpo e alma. Levanta desse zimbro, come desse pão, levanta, não tenha medo dos espíritos que te perturbam. O Senhor vai te dar, se Ele prometeu para você alguma coisa, está cancelado toda a promessa do mal. Receba em nome de Jesus a promessa da palavra da vida. Ela restituirá a sua casa, o teu casamento, a tua família, teus filhos, vai te dar o emprego necessário, vai curar a tua alma, vai curar a tua carne. Bendito, não creia em falsos pastores, não creia em falsos doutores, não creia em falsos profetas. Deixa entrar na tua casa os homens e mulheres de verdade, homens de Deus e mulheres de Deus. Para isso, fecha a tua porta. Deus vivo é a palavra. A ordem é esta. O anjo está te tocando por esta palavra. Levanta, come desse pão, bebe desta água, porque muito cumprido é o teu caminho na minha obra. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos orar a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Salamaia. Ramonde que viere sunare. Niconte levia. Surcamando lavore. Rei de toda a glória, Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua presença nesta tarde. Agradecemos por esse culto, pelos hinos cantados. Senhor, te agradecemos pela palavra que nos mandaste. Senhor, te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de comer desse pão e beber desta água. Precisamos aprender de ti que é manso e humilde de coração, que nos ensina a entrar nos céus. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque nesses dias de trevas não faltou para nós a luz do teu Espírito Santo. E que nunca nos falte a guia do teu bom Espírito. Dá-nos a valentia, Senhor eterno, do teu Espírito Santo. Não a que estava em Elias, quando enfrentou os profetas, porque um capítulo depois ele se amedrontou. Mas a valentia de Jesus Cristo, que venceu o inferno, o pecado e a morte. E ao terceiro dia ressuscitou e habita entre nós. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo. E te pedimos, dá-nos a graça de vencer esses espíritos que queiram destruir a nossa carne e matar a nossa alma. No nome consagrado de Jesus Cristo, é teu Filho, essas bênçãos te pedimos, qual vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Salimanare. Glória a Jesus. Si canto lemia. Rei da vida, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Cantaremos com alegria o hino. Ajuda aí, irmão. 370. Estou abrindo a Bíblia de novo. Santificado seja o nome do Senhor. 370.
coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Comamos desta palavra, irmãos, e saciemo-nos diante de Deus. Tenha como vindo da parte do Senhor. Às vezes, as formas que nós expressamos a palavra, cada um tem um dom, irmãos. Eu peço a Deus sempre que moldere meu dom, que eu seja muito bem interpretado por quem me ouve. Mas sinta o Senhor falando não só com a tua alma, mas com a minha também, com todas as nossas almas. Nós somos um transmissor da palavra de Deus, mas nós comemos dela assim como todos vós. E quando Deus nos abençoa, está abençoando todos nós. Quando Deus nos repreende, está repreendendo a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém. Glória a Deus.